Minha esposa tem um testemunho muito bonito. Muito bonito. Irmãos, vamos ficar de pé? Pega a sua Bíblia. Vamos meditar num texto aqui. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Então, vamos ler alguns versículos. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 27. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? Todo mundo achou? Segundo evangelho, né, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa tarde. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, conduz a palavra. Senhor, é a tua palavra. Eu estou aqui só como um ajudante, um servo da tua obra, Pai. Simplesmente com um instrumento, como um vaso. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração me ajuda a passar para a tua igreja. Espírito Santo, que haja um mover da tua pessoa aqui. Aonde a tua presença está, Espírito Santo, há liberdade. Que haja liberdade no nosso meio, que as cadeias sejam quebradas, que os irmãos que entraram aqui aflitos saiam daqui, Senhor, mais leves. Aquele que entrou aqui atribulado, Espírito Santo, traz uma leveza, traz, Senhor, cura, traz libertação nessa tarde. Que a tua palavra, Pai, ela possa ir e não possa voltar para o Senhor vazia. Que ela possa fazer o que o Senhor quer fazer, Pai, através dela nessa tarde, nas nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu coloquei um tema na mensagem, em cima desse texto, e o tema da mensagem é: a fé que vem pela palavra de Deus. A fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra
de Deus. Glória a Deus. Quando Deus colocou o texto no meu coração, de Marcos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, eu fui meditar, fui tirar um tempo de oração, fui buscar no Senhor, para saber o que Deus queria falar com a igreja, falar comigo primeiro, depois, através da minha vida, falar com a igreja. E Deus colocou esse tema na mensagem. É isso que Deus quer falar comigo e com você nessa tarde, início de noite. É a fé que vem pelo ouvir, pela palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, eu fui estudar algumas coisas do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito em volta do ano 64 depois de Cristo. Por que 64 depois de Cristo? Porque Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo imperador Tito. E Marcos, ele não menciona nada a respeito da destruição de Jerusalém. Então, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito antes. Alguns estudiosos acreditam que foi no ano 64 depois de Cristo. No passado, ele foi considerado um resumo do Evangelho de Mateus. Por isso que vem Mateus e Marcos, mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus para nós, como servo. Jesus aqui no Evangelho de Marcos, ele está como servo. Marcos vai escrever Jesus, vai falar de Jesus como servo. O Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito para os romanos. Marcos vai escrever para os romanos. E, irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho sinótico. Por que esse nome? Sinótico significa a mesma visão. Se você pegar essa mesma passagem de Marcos, capítulo 9, que nós acabamos de ler aqui, ela também vai estar no Evangelho de Mateus, lá em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, ela também vai estar escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 37, e ela também vai estar escrito aqui no Evangelho de Marcos. Por que sinótico? Porque os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ter a mesma visão do mesmo fato que ocorreu. Mas cada um vai escrever o mesmo fato da passagem que nós acabamos de ler de uma forma diferente. Olha para vocês verem como que a Bíblia é maravilhosa. Vamos lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Versículo 14. Diz assim, Mateus capítulo 17, verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mateus, ele vai dar um detalhe, presta atenção na palavra de Deus, acompanha na sua Bíblia. Mateus, ele vai dar um detalhe, ele vai dizer que o pai pôs-se de joelhos, e quando chegaram, ao versículo 14, e quando chegaram à multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e ele vai dizer para Jesus, que ele trouxe o filho dele,
um espírito, possesso de um espírito mudo e surdo, e ele vai contar a história para Jesus do que está acontecendo com o filho dele. Na verdade, ele trouxe para os discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar o demônio do filho dele. E Jesus aqui, ele vai dizer: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E no final da história, irmãos, tem outro detalhe. Jesus vai ensinar para os discípulos, porque os discípulos vão interrogar Jesus, porque nós não podemos, por que nós não podemos expulsar? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino? Jesus vai dizer para eles: porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Fica aqui a dica para nós, fica a dica aqui para a igreja: nós temos que jejuar e orar. Nós temos que jejuar e orar. Nós não sabemos que situação a igreja pode enfrentar no dia de amanhã. Nós temos que estar preparado. Amém? Eles não puderam expulsar o demônio. Eles não puderam. Então fica a dica do Senhor para mim primeiro. E eu fiquei pensando nisso. Para mim e para a igreja. Nós temos que jejuar e orar. Nós temos que jejuar e orar. São ferramentas que nós temos, irmãos. Quanto menos carne, mais espírito. Quanto mais palavra, menos eu, menos de mim, mais do Senhor. Amém? Assim é a nossa vida, daqui por diante, até o arrebatamento da igreja. Amém? Desde quando nós entregamos a vida para o Senhor, nós dizemos para Ele: agora nós vamos viver em espírito. Nós vamos viver de uma maneira que nós possamos agradar o Senhor. Não tem um aqui dentro da igreja, dentro desse ministério, que não seja falho. Mas nós temos que buscar as ferramentas que o Senhor nos deixou. E o jejum e a oração, irmãos. Esse caso nem precisaria chegar até Jesus. Ele nem precisaria ser escalado acima até o mestre. Mas já que os discípulos não puderam, Jesus disse: trazei-me o menino, eu vou resolver o problema. E Jesus resolveu o problema daquele pai. Amém? Agora nós vamos lá em Lucas, capítulo 9, versículo 37. Lucas 9, versículo 37. Todo mundo achou? Diz assim, ó: e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Olha o detalhe de Lucas. Olha o detalhe de Lucas. Lucas vai mostrar para nós que é o único filho que esse homem tem. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. A mesma história contada de formas diferentes, com detalhes diferentes. Marcos, ele vai dar menos detalhes. Mas tem um detalhe no Evangelho de Marcos, é que nós vamos trabalhar com ele nessa tarde, nesse início de noite, amém? Vamos voltar em Marcos. Marcos, capítulo 9. Lá onde nós lemos no início, do 14 ao 27. Glória a Deus.
Amém, irmãos? É gostoso aprender da Bíblia, amém? Nós temos que tirar tempo com a palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e pegar um lugar onde a gente gosta de ficar, assentar. Em casa eu leio a Bíblia na sala, no sofá de casa. E é um tempo que eu tiro, irmãos, com a palavra de Deus. É um tempo que eu tiro todos os dias. É premissa para a minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Eu levanto mais cedo todo dia, 1h30, para me ler todos os 3 capítulos da palavra de Deus, da leitura anual que nós temos aqui no ministério, todos os dias, e para me orar. Todos os dias, é 5h30 da manhã, eu estou de pé. E na sala da minha casa, escuro, é só eu, é só o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. E é o momento mais gostoso do dia. É o momento mais gostoso do dia. Esse dia eu estava tomando café no meu setor de trabalho e chegou um terceirizado lá para pegar uma nota fiscal. E eu estava tomando café enquanto era feita a nota dele lá no escritório, aí a gente pega a nota e vai fazer o romaneio para liberar ele. Eu estava tomando café, ele chegou perto de mim, eu ofereci um pedaço do bolo para ele e falei, vamos tomar café? Ele falou, não, obrigado. Aí ele virou para mim e falou assim, é o melhor dia, é o melhor momento do dia, né? Tomar um café, tá frio, quente, dentro do meu coração. Eu não poderia entrar nos detalhes com ele, como Jesus entrou ali no poço de Jacó com a samaritana, que eu estava trabalhando, e o tempo de café nosso é limitado, é rápido. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Mas dentro do meu coração eu disse para ele, eu já tive o melhor momento do meu dia hoje. Eu já tive o melhor momento do meu dia hoje, eu já tive. Eu já tive. E as três primeiras pessoas, a minha esposa, ela vive comigo, ela dorme comigo, ela acorda comigo, mas ela é a 4ª pessoa que eu falo para ela bom dia. As 3 primeiras pessoas que eu falo, quando eu vou para a sala, que eu dou bom dia, primeiro é para o Pai, segundo é para Jesus e para a 3ª pessoa é para o Espírito Santo de Deus. São as 3 pessoas que eu cumprimento todos os dias, em primeiro lugar na minha vida. Na minha vida. E se você olhar para mim e chamar minha esposa num canto, vai falar, quem que é o Milton? É falho, é miserável, dependente da misericórdia e graça do Senhor. Mas eu aprendi isso, irmãos, que eu preciso, porque oração é prática de quem depende de Deus. Oração é prática de quem depende do Senhor. Oração é para a igreja, amém? Oração é para nós. Palavra é para nós. Jejum é para nós. Para que o Espírito, irmão, flua na nossa vida. Para que a carne morra, para que a nossa carne morra, desapareça, né? Para que ele cresça em nós, venha cada vez mais ficarmos menor na presença dele. Amém? E aqui, irmãos, o que me chama a atenção aqui, nesse texto de Marcos, capítulo 9, é o versículo de número 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. O pai dizendo para Jesus, contando a situação do menino, o que o espírito maligno fazia com o filho dele. E ele vai dizer para Jesus assim, ó, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Eu fiquei pensando comigo sozinho, ele vai dizer para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa? Será que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus? Será que ele não conhecia Jesus? Porque aonde Jesus passava, todo mundo conhecia Jesus. É uma coisa interessante, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo de número 23. E Jesus disse-lhe, Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus virou para o pai e falou,
Pai, se você crê em mim, se você crê que eu posso curar o teu filho, expulsar o demônio, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É uma expressão muito conhecida nossa, muito usada entre nós. Todo mundo usa isso. Muitas vezes nós usamos isso. Tudo é possível ao que crê. Mas isso aqui está dentro de um contexto, de alguém precisando de uma ajuda, de um pai desesperado, de um pai que chega diante de Jesus, se prostra diante dele. Um pai que tem um filho, que é um único filho, e o filho dele está numa situação difícil, e fazia muito tempo que o menino está nessa situação, porque Jesus vai perguntar para o pai quanto tempo que acontece isso com ele, e o pai vai responder para Jesus, desde a infância. Então, aqui, irmãos, significa que esse filho desse homem já não é uma criança, ele já é grande. A Bíblia não fala o nome do pai, a Bíblia não fala o nome do filho, a Bíblia não fala a idade do menino, mas ele não é criança mais, ele já tem uma idade dos 13, 14, 15, 16 anos, a Bíblia não fala a idade dele, porque o pai fala para Jesus que desde a infância o demônio faz isso com ele, mas chegou o tempo desse menino ser liberto. Chegou o tempo desse menino ser curado. Chegou o tempo desse demônio sair da vida desse menino. Porque o pai trouxe o problema dele até uma pessoa que pode resolver. E Jesus vai resolver o problema desse pai. Chegou o tempo desse demônio na vida desse menino e acabou. Irmão, eu creio que cada um de nós que entramos aqui nessa tarde tem um problema, tem algo para apresentar diante de Deus. Você tem algo para apresentar diante de Deus. Eu creio, debaixo da autoridade do Espírito de Deus, você trouxe algo nessa tarde diante do Senhor. De repente, eu não sei, Deus sabe, você já está cansado, você já não consegue resolver esse problema. De repente é você que está aí me ouvindo pelas mídias, você já não consegue resolver esse problema mais. De repente até alguns irmãos da igreja, não sei de onde, ou daqui do MID, ou da Assembleia, ou da Quadrangular, orou, mas não resolveu o problema. Mas nesta tarde, início de noite, Jesus ele quer pegar esse problema seu e ele quer dar um fim nele, ele quer colocar um ponto final nele. Mas Jesus disse para o Pai, tudo, Jesus, o que saiu da boca de Jesus é a palavra tudo. É possível ao que crê. Tudo, irmãos, tudo é possível para nós, porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Tudo é possível ao que crê. Mas o pai disse algo maravilhoso, algo interessante aqui. O pai não estava crendo. Agora o pai que vai pedir uma ajuda para ele. O pai vai ser sincero, que coisa bonita. Presta atenção, irmãos. O pai vai dizer, Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. O pai não estava crendo que Jesus poderia fazer. Por isso, agora nós vamos entender a fala dele anteriormente. Mas se tu podes nos ajudar, tenha misericórdia de nós. E Jesus vai devolver uma palavra para ele. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê que eu posso libertar o teu filho? Ele vai dizer, eu não estou crendo. Eu não estou crendo, Senhor. Eu não estou crendo, mestre.
Eu não estou crendo. Mas ele vai ser sincero com Jesus. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. Eu quero crer, porque eu quero ver o meu filho curado. Eu quero ver o meu filho liberto. Eu não quero ver o meu filho mais nessa situação, onde o demônio pega ele, lança ele no fogo, lança ele na água, quer destruir ele. Eu não aguento mais essa situação. Se o Senhor pode me ajudar, me ajuda. Liberta o meu filho. Aí vai surgir a expressão: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus vai pedir para trazer o menino. E Jesus vai libertar o menino. Irmãos, o nome de Jesus, escuta, o nome de Jesus tem toda a autoridade. O nome de Jesus tem toda a autoridade. No céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: eis que me é dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nada impossível para nós, se nós colocarmos a nossa fé verdadeira no nome de Cristo. Nós vamos receber aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Milton, mas você diz com base no quê? Quando trouxeram o menino para que Jesus pudesse orar por ele, quando o espírito maligno viu Jesus, ele já se manifestou. Está escrito na Bíblia. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor, está escrito aqui. Então, nessa tarde, irmãos, creia. Creia no seu milagre. Creia que Jesus quer te ajudar. Creia que nessa tarde Ele quer colocar um ponto final nesse problema seu. Até quando você vai continuar vivendo desse jeito? De repente não é você, mas é um parente seu. Até quando essa situação vai ficar te atormentando e você servindo um Deus tão grande e poderoso como o nosso Deus? Até quando? Até quando? Até quando também vamos ficar dependendo de oração de outros, sendo que nós podemos chegar na presença do Senhor? Até quando vamos ficar dependendo da oração de outros? Nós podemos chegar na presença do Senhor e apresentar o nosso problema diante dEle. Jesus veio para isso. Jesus, ele veio para isso. Lá em 1 João 3,8 está escrito assim, 1 João 3,8, todo aquele que vive pecando é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se for espiritual, irmãos, é no nome de Jesus. Se for uma doença física, Jesus pode curar. Se for uma decisão que você quer tomar, o Espírito Santo pode mostrar para você a decisão que você vai tomar. Ele vai mostrar para você o caminho certo. Se for alguma compra, eu quero comprar tal coisa e estou na dúvida, traz diante de Deus. Ele vai mostrar para você se é hora de comprar ou se não é hora de comprar. Se é um relacionamento, se de repente é o seu casamento que está ruim, de repente é o seu próprio filho que está numa situação difícil, de repente é o seu casamento, de repente é a sua família, de repente é uma porta de emprego que você está precisando, ou de repente você tomou uma decisão errada e as consequências chegaram, e você não está aguentando com essa situação, você não está aguentando com as circunstâncias, com as consequências que vieram dessa sua decisão que você tomou errada. Traga diante do Senhor. Traga diante dEle. Traga diante do Senhor. Jesus é maravilhoso. Ele se importa com o meu, com o seu, com os nossos problemas. Ele tem prazer em nos ajudar.
Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Mas a palavra para nós nessa tarde é: você crê? Você crê? Sabe que muitas vezes nós temos a humildade de dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou crendo. E o Senhor olha para dentro do nosso coração e a gente está fazendo uma oração e não estamos crendo. E Jesus fala: você não está crendo. O milagre não está acontecendo na sua vida porque você realmente não está acreditando. E nós aprendemos algo bonito, irmãos, com esse homem. Ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Me ajuda com a minha incredulidade. Eu quero crer. Eu quero crer que o Senhor pode libertar o meu filho. Eu quero crer que eu vou receber o meu milagre, que eu vou receber a minha cura, que eu vou receber isso que eu tenho colocado diante do Senhor. Eu quero crer. Tudo é possível ao que crê. O que tem impedido, irmãos, o que está acontecendo comigo e com você, o que está acontecendo com a igreja moderna, o que está acontecendo com a nossa fé? Jesus não mudou, Ele é o mesmo. A palavra não mudou, ela é a mesma. Os sinais e maravilhas do Senhor podem acontecer novamente. O Espírito Santo é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Os discípulos não puderam expulsar. Incredulidade. Eu estou andando com Jesus, eu tenho Jesus, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar, não preciso jejuar. Como que está a nossa vida? Como que está a nossa fé? O Senhor diz para nós nessa tarde: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Esse pai não voltou para casa sem o milagre dele. O menino foi liberto. O demônio, quando viu Jesus, ele teve que sair. E é interessante que o demônio não queria sair. O menino começou a se convulsionar. Cair de um lado, cair de outro. A Bíblia fala que ele começou a espumar. Ele não queria sair. É assim mesmo, irmãos. A vitória do crente é resistida. A vitória do cristão é resistida. Não é fácil. Lembra da oração de Daniel? Quando Daniel decidiu orar, porque ele precisava de uma resposta, e ele orava 3 vezes por dia, voltado lá onde ele estava, voltado para o templo, lá em Jerusalém, porque ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a oração de Salomão, quando Salomão fez a oração lá da inauguração do templo, e na oração de Salomão, Salomão fala: Pai, ouve a oração do teu povo que é feita nesse lugar, e que os olhos do Senhor sejam voltados para eles aqui todos os dias. E quando a resposta de oração de Daniel chegou, através do anjo, irmãos, desde o dia que ele se pôs a orar, a resposta o anjo já tinha saído para trazer a resposta para Daniel. Mas a Bíblia fala que um demônio, um príncipe da Pérsia, segurou um anjo nas regiões celestiais, aqui, ó. E a oração não chegava, o anjo não trazia a resposta. Irmão, está orando, não está chegando a resposta? Dobra a oração, vai buscar mais, até a sua resposta chegar. Até a nossa resposta chegar diante do Senhor diante de nós. A fé, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. É essa fé que é gerada no nosso coração. Eu queria destacar aqui a palavra do Senhor nessa tarde. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Deus falou para Josué: medita,
nas minhas palavras, de dia e de noite. Medita. Nós temos que tirar tempo com a palavra de Deus, irmãos. Revelação está aqui. Direção está aqui. Resposta está aqui. Para nós. Para mim e para você. Milagre está na palavra. Nós podemos orar a palavra. Senhor, está escrito. Está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, quando ele foi tentado. Satanás, está escrito. Eu fico com a palavra, Satanás. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Jesus não deixou a palavra. Jesus nasceu como, Jesus sendo Deus, nasceu, se fez homem, veio no mundo, mas ele foi aprender a palavra, ele conhecia a palavra, ele sabia da palavra. E quando ele foi tentado, ele venceu pela palavra. E o maior milagre que nós precisamos, irmãos, o maior milagre, está aqui na palavra de Deus, para nós. É na meditação da palavra, é no dia a dia, a palavra na nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. A palavra para mim e para você nessa tarde é: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. O pai trouxe o filho dele, esse pai trouxe o menino endemoniado na presença dos discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. Não puderam expulsar o demônio. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer para a igreja: se você crê, tudo é possível para a sua fé. O milagre que você precisa, se você crê, você vai receber. E não tenha vergonha de dizer para o Senhor: Senhor, não estou crendo, ajuda-me com a minha incredulidade, ajuda com a minha fé, que eu quero crer e eu quero resolver esse problema. E o Espírito Santo está aqui. O Senhor está aqui. Você pode, irmão, nós podemos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais. Você é mais que vencedor. Você pode receber isso que você está buscando. Não deixa entrar incredulidade, não deixa entrar dúvida. Não deixa entrar aquele pensamento: não, você não vai conseguir, você não pode, você não consegue. Não, isso não é de Deus. A palavra de Deus para nós nessa tarde é: nós podemos. Em Cristo Jesus você pode. E você vai alcançar aquilo que você está buscando. Não desista, não desanime, não recue, não volte atrás. O Senhor vai trazer aquilo que você está buscando. Ele está ouvindo a sua oração. De repente, o seu copo, a sua taça, ela já está cheia. Falta apenas mais 2, 3 orações e o cálice ele vai transbordar. Ele vai transbordar. Toda lágrima que você tem derrubado diante do Senhor, vem um anjo e pega ele no odre. As suas lágrimas não estão caindo no chão. O seu choro não está passando despercebido diante do Senhor. Ele não esqueceu de você. Não diga que Ele esqueceu de você, que Ele não esqueceu de você. Você é a menina dos olhos dEle. Você é precioso. Você foi comprado. O sangue dEle lá na cruz do Calvário foi derramado por mim e por você. Ele não precisava fazer aquilo. Ele fez por amor. Ele te ama. Ele não troca você por nada. Ele não troca eu. Ele não troca você. Ele não nos troca. Somos nós que trocamos Ele. Não desista do teu milagre. Ele vai acontecer. A resposta da sua oração vai chegar. Não recue. Não volte atrás. O Senhor manda dizer para você que a sua resposta de oração vai chegar. O teu milagre vai acontecer. Ele vai acontecer, porque nós servimos um Deus de milagres. Seja sincero com o Senhor. Davi, quando pecou,
Lá no Salmo 51, no versículo 6, ele foi sincero com Deus. Ele foi sincero com Deus. Ele falou para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo. Esse pai, ele abriu o coração para Jesus. Ele falou: Senhor, eu não estou crendo, ajuda-me com a minha incredulidade, porque eu quero crer e quero ver o meu filho liberto. E aqui na tua presença, Jesus, eu não saio sem a minha resposta, eu não saio sem a minha cura, eu não saio sem o meu milagre. Ele pode, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Creia que Jesus vai te abençoar. Creia que Ele vai trazer aquilo que você está precisando. Paulo lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim, para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira. Sabe o que ele guardou? Ele guardou a fé. Guarde a sua fé. É a fé que vai fazer a gente vencer. É a fé que vai fazer eu e você vencer. É a fé que vai trazer um milagre na nossa vida. É a fé que vai trazer aquilo que não existe à existência. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Fica com essa palavra no seu coração. Os irmãos vão cantar um louvor aqui. Se você sentiu no coração e quer vir aqui na frente, quer dar um passo de fé, o pastor, o anjo da igreja, ele vai estar orando por você. Ele vai estar orando por você. Amém? Creia, tudo é possível ao que crê. Espírito Santo, oh Espírito Santo, nosso amigo, orar macho, sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós e leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Deixa fluir no meu interior a palavra e poder. Rios de água viva
Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. A honra é tua, a glória é tua. Deus maravilhoso e santo, digno, digno, digno. Santo, santo, santo. Glória, glória, glória. Receba essa palavra nesta tarde. Possamos ir embora firme nesta palavra. Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade, na minha falta de fé, na minha desconfiança. Me ajuda, Senhor, nas minhas dúvidas. Ajuda, Senhor, ajuda, ajuda. Uma ótima noite para a igreja. Uma ótima semana, debaixo da bênção do Senhor, do guiar do Espírito Santo, da palavra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te guarde, te proteja, te abençoe sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.